Pessoal, então, muito boa noite a todos. Vamos começar a nossa live. Então, hoje o convidado é o Dr. Gleidson. Então, uma pessoa que eu conheço há mais de 15 anos, né, que tem um carinho super especial. Acredito que começamos a trabalhar juntos, né, em 2010, acho que foi isso. E o Dr. Gleidson, ele é reumatologista, né, em Goiânia, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, membro das comissões de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia e sócio fundador e CEO da Amice Clínica, um centro de terapia assistida em Goiânia. Então, hoje o bate-papo é com o Dr. Gleison, é uma grande honra e eu vou convidá-lo para ingressar aqui em nossa live. Então, doutor Valeu. Gleison, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, né, para participar dessa live. Conheço um pouco da sua história, né? Então, lembro lá no início, se não me falha a memória, na Rua 8, né, em um dos primeiros consultórios. Participei da inauguração da clínica Amice, né, que hoje é uma grande referência aí tanto em Goiás como em todo o Centro-Oeste, e é uma grande honra ter você aqui. Obrigado, Felipe. Você sabe que nós somos parceiros, não é de hoje. Quando você começou, você estava comentando aí, a gente começou juntos e a gente caiu e aprendeu e a gente apostou um no outro enormemente, É porque verdade. esses espíritos comuns, vamos dizer assim, eles acabam se encontrando e encontrando essas afinidades. E o mundo girou e a gente está sempre juntos por conta dessas afinidades e essa crença de que a gente pode fazer diferente na vida do outro. Eu acho que isso é o mais importante de fato. Maravilha. Obrigado, doutor Gleison. Muito bom. Doutor Gleison, para iniciar, eu queria que você se apresentasse, né, para a nossa audiência, não só aqui da live, mas também do YouTube, que amanhã a live sobe completa para o YouTube. Quem é o doutor Gleison? Para você falar um pouco de você. Beleza, obrigado. Bom, vamos lá. Essa semana, agora, inclusive, eu estou fazendo bodas de prata de formatura, então são 25 anos já como médico. Eu formei pela Universidade Federal de Uberlândia, lá no ano 2000, quando a medicina ainda era diferente. E aí eu voltei para Goiânia, eu sou de Goiânia, eu voltei para Goiânia e aí aqui eu fiz duas especializações, em clínica médica e em reumatologia. E logo terminando a residência, eu decidi que eu queria ingressar no mercado empresarial. Eu já tinha tentado algumas outras coisas, mas eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de criar, de tentar criar situações onde a gente pudesse aplicar um pouco daquilo que a gente conhece, e aí com isso surgiu a ideia de montar a clínica. Inicialmente a clínica se chamava Instituto Brasileiro de Reumatologia, e com o mercado aprendizado a gente percebeu que a gente precisava inovar mais, e aí a gente trouxe esse branding e a gente trocou o nome para Amice, que então desde 2015 a empresa é conhecida como Amice. E aí a gente está nessa 2013, a gente está conhecido como Amice, e é como a gente trabalha até hoje nesse processo desses anos aí, construindo esse projeto todo. Maravilha. E o que te levou a escolher a especialidade de reumatologia, doutor Gleison? Sabe que quando eu terminei, Felipe, o meu desejo era ser cirurgião plástico. E eu sempre, você vai se lembrar, eu sempre gostei de trabalhar sempre engravatadinho, bonitinho, Aham. todo engomadinho, né? Na faculdade, quem andava engomado na minha faculdade eram cirurgiões plásticos, que eles tinham um quê. Mas eu tinha um problema, eu gosto demais de conversar. Então, na época de fazer a prova de residência, eu fiquei na dúvida entre ir para o centro cirúrgico e não conversar com o meu paciente, ou escolher alguma especialidade que eu pudesse conversar com o paciente. Aí eu escolhi a fazer clínica médica e posteriormente eu tive acesso a um grande mestre que me ensinou muito de reumatologia, e foi onde eu percebi que a reumatologia eu podia fazer algo diferente. Eu podia tocar e atentar para a dor do meu paciente. Então foi onde a gente percebeu que a dor do paciente ele era muito maior do que simplesmente dar um remédio. Eu tinha a oportunidade de ouvir, de assistir esse nosso paciente, e aí foi onde a reumatologia me ganhou. Eu diria que a reumatologia me ganhou pela dor do outro. E desde então, em 2006, a gente está nesse mercado.
E você falou muito bem que você sempre teve realmente esse perfil muito forte, né, empreendedor, além de médico, e fala um pouco de como surgiu lá no início essa ideia, né, de criar a Amice e qual é o principal propósito da clínica hoje. Nossa, a gente cresceu tanto. A ideia inicial era empreender para ter um negócio em paralelo com a medicina, onde eu pudesse entregar um cuidado a mais, mas esse paciente que ele viesse até a gente para receber uma terapia imunobiológica, ele fosse de fato acolhido naquilo que era o mais caro para ele, que era a vida. E a gente percebia, e a gente ainda percebe isso até hoje, que as clínicas de oncologia que fazem isso, enquanto o paciente que vai para uma clínica de oncologia, ele está preocupado em manter-se vivo, seria o dual entre vida e morte na oncologia, na reumatologia, a perspectiva de vida não muda muito, mas a qualidade de vida muda demais. Então a gente queria trazer exatamente desmistificar esse conceito de morte da doença e trazer o conceito de qualidade de vida. Então a AMICE sempre teve o propósito de oferecer qualidade. Qualidade desde a chegada do paciente, qualidade da assistência, qualidade da medicação, qualidade de vida, que é o grande mote que a gente quer, reduzir a dor e entregar qualidade de vida para os nossos pacientes. Muito legal. E a gente estava conversando em off, né, doutor Gleidson, que o que no final é o paciente no centro sempre, né? E esse trabalho de excelência que a Amice faz, acompanhando toda essa jornada do paciente ali da prescrição até o acesso ao medicamento, seja a prescrição de médicos internos da clínica, como também de médicos externos, procurando tirar todo esse atrito, né, que existe da prescrição ao acesso é muito louvável. Você podia falar um pouco para a classe médica esse trabalho que a AMIS faz também para médicos externos, doutor Gleison? Sim, exatamente nesse conceito de a gente estar entregando essa qualidade, a gente faz reuniões constantes, Felipe, para a gente entender qual é o caminho do paciente, desde o momento em que ele começa a sintomatologia até o momento que ele percebe a sua medicação. Então, assim, qual a dificuldade de acesso? Qual a informação que esse paciente não está tendo? Então, a gente tentou entender isso e incrementar a clínica para exatamente entregar um acesso maior. Hoje a nossa clínica ela é também multiprofissional, então a gente tem nutricionista, a gente tem psiquiatra, a gente tem ginecologista que atende o paciente meio que integralmente dentro da nossa clínica para minimizar o trânsito do paciente. E ao mesmo tempo a gente percebeu que havia um gap muito grande entre a prescrição do médico e o acesso do paciente àquela medicação. Com isso a gente montou um serviço de concierge na Amice, que ele não é um serviço para a clínica, ele é um serviço para o paciente. Então, imaginemos que o doutor A, em qualquer lugar do estado de Goiás que ele esteja, tá? Uhum. Pode encaminhar o paciente para a Amice vai entender a necessidade, qual é a medicação, o paciente tem convênio ou não tem convênio, e a gente vai acompanhar esse paciente desde a prescrição até a aquisição da medicação. Uhum. Custo para o paciente e sem custo para o médico prescritor. Esse é um serviço que nós prestamos. Então, imaginemos que um paciente lá do interior de Goiás tenha sido prescrito um imunobiológico e que esse paciente vai precisar de acesso pelo Sistema Único de Saúde. Nós Uhum. vamos entender a necessidade, checar os exames, checar o processo e fazer todo o processo sem custo nenhum para que o paciente tenha acesso à medicação. Ah, mas e o que a clínica ganha com isso? A clínica ganha no seu propósito, que é oferecer qualidade. Então, esse paciente, ele teve acesso à sua medicação, o médico soube que o paciente dele foi atendido da melhor forma possível, sem custo nenhum para ele, e a gente conseguiu entregar exatamente isso. Então, a gente tenta encurtar essa jornada do paciente, a gente tenta entregar o melhor cuidado que o paciente merece ter. Sem custo, mais uma vez eu Uhum. repito, isso não tem custo. A AMIS arca com todo esse processo. E se for necessário, muitas vezes, que a gente já viu isso inúmeras vezes, refazer processo, realinhar exames, a gente tem uma equipe, nós temos uma equipe que faz esse background todo, e Uhum. muitas nós mesmos entrando em contato com o médico prescritor, a gente consegue dirimir dificuldades
que o paciente precisaria ficar naquele bate e volta com o médico. Então a gente entra em contato para encurtar esse caminho. Nem que a gente tenha que refazer relatórios com a autorização do médico prescritor para a gente Uhum. esse caminho do paciente com a medicação. Perfeito, parabéns pelo trabalho, doutor Gleidson. A gente vê isso na prática, né? Então é super interessante ser um trabalho que é feito tanto para o mercado público quanto para o mercado privado, né? Então, para os dois setores, e a gente sabe as particularidades de um rol da ANS, né? Do ANDUT, das diretrizes para ter acesso àquele produto pelo mercado privado. O PCDT também de cada doença é gigante, então tem que saber conhecer muito bem o PCDT para conseguir o acesso pelo mercado público e ter um setor que cuida disso para o paciente é fenomenal. Principalmente com a autorização do médico externo, como você comentou, de refazer ou ter que ajustar alguma coisa no relatório solicitado ou pelo convênio ou pelo governo. Porque realmente é um retrabalho para o médico do consultório, mas eu penso principalmente no paciente. Você falou muito certo, que fica nesse vai e vem até conseguir acesso ao medicamento, né? Então, parabéns pelo trabalho. Subindo essa live para o YouTube, eu vou deixar todos os dados, as informações da Amice na descrição do vídeo. Doutor Gleison, e qual foi, assim, na sua trajetória, um momento que você considerou aí um grande divisor de águas nessa sua jornada? Felipe, eu já vi, já estudei muito, eu acho que o grande divisor de águas na minha jornada mesmo, eu posso dizer para você, foi quando eu decidi não empreender fora da medicina. Eu já quebrei algumas vezes, então, assim, eu precisei estudar muito. Eu fiz e eu sempre trabalhei demais e eu sempre gostei muito, muito acelerado. Então, eu sempre tinha dois, três negócios em paralelo. E eu percebi que quando eu gastava muita energia em negócios em paralelo, eu não conseguia entregar o melhor de mim em cada um. Então, eu precisei quebrar algumas vezes, vamos dizer assim, falir eu devo ter falido umas 4 vezes já, para empreender e entender que eu precisava construir um modelo que fosse altamente sustentável, mas que, sobretudo, eu tivesse muito prazer nele. E o que que eu sou melhor? Eu sou muito bom médico. E aí eu precisei fazer um MBA em liderança e gestão empresarial para entender que eu não quero ser gerente de clínica, eu quero ser gestor. O gestor ele está acima, então eu participo de reuniões, eu participo de planejamento estratégico, mas eu sou mais feliz dentro do meu consultório atendendo o meu paciente. Com isso, a gente precisou contratar time muito bom e a gente está juntos nesse processo. Eles me deixam eu trabalhar enquanto médico e a gente faz as reuniões de gestão. Então, acho que o grande divisor de águas foi quando eu quebrei pela segunda ou terceira vez e descobri que eu era muito bom médico e hoje eu sou feliz sendo médico. Que maravilha. E hoje a gente tem aí o G4 Educação, né, uma escola de negócios que eu tenho uma admiração gigantesca. E para empreender tem que ter muita coragem, né? Então, para começar, tem que ter muita coragem, principalmente empreender num país como o Brasil, que as regras do jogo mudam aí a todo instante. E é muito raro a gente ver alguém que começou a empreender sem experiência prévia que nunca quebrou, né? Que nunca teve algum problema. Então, e até encontrar, como você encontrou, né? Então, eu quero isso, esse é meu foco, e hoje está aí com esse sucesso que é a Miss, como você me falou, hoje uma clínica com 3 pavimentos, multidisciplinar e prestando toda essa grande assistência aí aos pacientes. E qual conselho você daria ao jovem Gleison, assim, recém-formado, doutor Gleison? Nossa, essa é uma pergunta boa. Sabe o que eu falaria para o jovem Gleison? Vá a fundo, tá? Erre mais vezes, mas corrija seus erros mais rápido. Não fica tentando insistir muitas vezes no erro. Então, assim, erre mais, mas erre mais rápido. Acelere o seu processo. Porque muitas vezes a gente tem, e você citou, empreender no Brasil não é fácil, tá? Empreender no Brasil, a dinâmica, a legislação muda, e cada vez que muda a legislação, muda todo um processo. Então, assim, a gente tem o Brasil tem muito esse histórico de falar assim, nossa, quebrou, faliu. Espera aí, quebrou, faliu porque ele tentou, então ele foi lá, ele fez. Então,
Falir não é um problema, mas você tem que reconhecer que aquele caminho está errado mais rápido, então erre mais vezes, mas erre mais rápido. O sofrimento é menor no meio do Isso, caminho. perfeito. Penso exatamente dessa maneira. R, mas R rápido, né? E é aquela frase famosa que é o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender rapidamente, né? Então tem que ter toda essa coragem, doutor Gleison. Parabéns. Maria Teodoro escreveu aqui, doutor Gleison, melhor reumatologista de Goiânia. Seja bem-vinda, Maria Teodoro. A Bianca é de Brasília, que incrível, excelente iniciativa, clareza, que vem do conhecimento. Seja bem-vindo, Bianca. Coisa boa. Pessoal também da Fibromialgia Nordeste Brasil também presente aqui em nossa live. Maravilha. E dando continuidade, doutor Gleice, você faz parte da comissão, né, de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, quais são esses principais desafios para ampliar o acesso no SUS? Então, eu me recordo, quando trabalhei em Goiânia, por duas ocasiões, que realmente eu sempre achei a secretaria um modelo, né, com relação, comparando com outros estados, em relação a rapidez na dispensação dos imunos biológicos, né, lá no Juarez Barbosa. E eu queria que você falasse um pouco desses desafios aí na Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira. A comissão hoje ela é capitaneada pelo Dr. André Riata e acho que a gente tem um. E ele é um fenômeno, ele é um gênio, na minha opinião, Muito. e é um cara que tem uma visão de gestão muito acima da média nacional. E outros colegas que compõem essa comissão faz com que a gente possa estar entendendo melhor. Acho que a comissão, pensando em políticas públicas, eu sou um privilegiado. Goiânia, hoje, nós temos uma Secretaria Estadual de Saúde que a gente consegue dispensar um imunobiológico, Felipe, em 5 dias úteis se o processo está ok. Então, Uhum, o que não existe no Brasil uma dispensação tão rápida e um processo 100% eletrônico como o que nós temos hoje. Então, o processo na secretaria, ele é 100% eletrônico. O que eu acho que a gente vai precisar trabalhar mais, e que é um grande trabalho, é a gente não apenas entregar remédio, mas a gente entregar tratamento. Acho que talvez esse seja o grande divisor de águas, porque nós começamos a pensar que o imunobiológico é um remédio, como o remédio que eu pego na farmácia para tomar para pressão alta. E, na verdade, não é. Ele exige uma cadeia fria, ele exige armazenamento, ele exige acondicionamento e ele exige conhecimento de aplicação. Então, uhum. que esse talvez seja o grande desafio do serviço público, pensar que a gente precisa, a partir de agora, começar a entregar o tratamento. Uma evolução que é descentralizar essa dispensação, mas mais do que a dispensação, é descentralizar o tratamento, construir clínicas, gerar formas de ressarcimento para as clínicas privadas que assistem esse paciente nessas chamadas clínicas de terapia assistida. Eu acho que esse talvez seja o grande movimento, além de, obviamente, facilitar o acesso do paciente ao especialista. Acho que essa jornada no serviço público ainda precisa ser encurtada. Nós temos ainda um longo tempo entre o momento que o paciente começa a sua sintomatologia e o momento em que o paciente tem acesso ao especialista. Acho que Uhum. essas sejam as duas grandes dinâmicas que precisam ser trabalhadas e que o André tem capitaneado tão bem na nossa comissão. Que legal, que legal. Doutor André Hayata também já trabalhei muito junto com ele. Ele é realmente bem diferenciado. E pegando esse gancho, doutor Gleison, acontecem várias consultas públicas, né? E a população também pode ajudar nesse desafio. Então, você falando, me trouxe que está aberta, inclusive, a consulta pública da dermatite atópica. Então, todo mundo que tem um CPF, né, ou um CNPJ pode participar, né, dessa consulta pública. Querendo mais informações, hoje eu vi no próprio Instagram da empresa Abv falando sobre o tema. Então é importante também que a população, né, participe dessas consultas públicas para que todos tenham acesso ao maior leque de imunos biológicos possíveis, né? A gente nunca sabe quando que a gente, né, vai precisar de um imunobiológico.
Estamos entrando mais na área da dermatologia, mas me veio à cabeça deixar esse recado aí da consulta pública. Doutor Gleison, e como a atuação da indústria farmacêutica pode se alinhar de forma ética e estratégica a essas demandas da saúde pública? Essa é uma grande discussão, Felipe, que eu acho que a gente vai precisar evoluir ainda mais. E o conceito, a chamada barreira ética, vamos dizer assim, de que sorte que a gente pode e deve assessorar melhor. O Brasil é um país extremamente pobre e, por ser um país de tamanho continental, não dá para eu estabelecer que as mesmas regras que valem numa cidade como São Paulo sejam válidas no Paraupebas, lá no interior do Ceará, ou em qualquer outra cidade pequena que não tenha acesso ao especialista. Então, a gente precisa entender a dinâmica de um país como o nosso. E, obviamente, entender que as indústrias, elas devem contribuir com educação continuada, e aí a minha opinião é que a educação continuada, ela sem viés qualquer, não só para o médico, como para a população em geral. Eu acho que a Uhum, indústria tem essa responsabilidade. Você citou aí um Instagram de uma indústria que está divulgando informações sobre uma doença. Eu acho que a forma de comunicar, ela tem que ser diferente, porque nós estamos falando com públicos diferentes, mas acho que a indústria tem essa responsabilidade social de uhum, acho que a indústria tem que pensar em programas de suporte ao paciente, que a gente vê muita indústria ainda fazendo isso, que é como eu vou dar suporte aí. Eu acho que o suporte ao paciente ele pode ser caracterizado e ainda presente por um vácuo do Estado, e a gente acabou de dizer que uhum. existe um vácuo que o Estado não entrega o tratamento, mas entrega o remédio. E, além disso, eu acho que a gente tem que pensar que aí a gente vai falar em programa de suporte ao paciente, não é só a medicação, mas é a educação continuada. Esses dias para trás eu vi uma indústria que ela tem um sistema de um 0800 onde o paciente ele pode ter acesso, se ele quiser, a uma consulta de um nutricionista, de um psicólogo, envolvendo a questão daquela doença dela. Então, assim, ela não envolve o médico, mas envolve outras pessoas. E isso é Uhum. importante, porque existe ainda, então, a indústria, dentro dessas regras de compliance, oferecer isso, acho que isso engrandece a indústria e engrandece o nosso trabalho. Muito legal, muito legal. E você falou uma coisa muito certa, doutor Gleidson. O PSP, né, da maioria das empresas, das multinacionais, que é o Programa de Suporte ao Paciente, vai muito além de um início de tratamento. Então, tem toda essa parte educativa, né, ajuda muito os pacientes. A maioria acho que todos os profissionais são da área da saúde que estão no PSP, então, por isso, eles podem ter contato com o paciente, coisa que um consultor técnico não pode, né, pelo compliance. Então, realmente é um reforço bem interessante e foi bom você ter trazido a importância, né, do PSP e trabalhar junto, né, trabalharmos juntos sempre em prol dos pacientes. E falando agora um pouco, doutor Gleidson, entrando nos biológicos, né? Como que você vê esse avanço dos imunos biológicos e como eles têm transformado o cuidado com essas doenças reumatológicas? Olha, imunobiológicos, e aí nós vamos colocar aí que os imunobiológicos chegaram na reumatologia lá no ano 2000, e era mais ou menos quando eu estava me formando, então assim, imagine que eu passei uma faculdade sem ter acesso a isso, e a minha residência também foi sabendo que existia, mas nunca tinha visto quase, então era raro você ter acesso, quase tudo no início dos anos 2000 eram judicializações, então é uma coisa, um processo muito grande. Mas aí, eu diria que os imunobiológicos são o divisor de água na história da reumatologia, Felipe, porque eles mostraram que existe um antes e um depois, de como a ciência pode evoluir para modificar a vida de um indivíduo, de como a ciência pode trazer novas moléculas, ainda que num custo inicialmente elevado, porque a pesquisa é muito cara, mas traz tecnologia, traz qualidade de vida. Quantos pacientes foram assistidos? E quando a gente abre o nosso leque e a gente começa a ver quantas e quantas novas pessoas foram assistidas, e aí a gente vem da reumatologia, a gente passa pela dermatologia, pela gastroenterologia,
Hoje, a psiquiatria, a neurologia, todas essas especialidades, elas têm acesso aos imunobiológicos por uma tecnologia que eu diria que a reumatologia foi muito pioneira. Uhum, Pioneirismo fez com que a reumatologia tivesse uma vanguarda. Muitos colegas conseguiram entender esse vanguardismo e entender essa onda e dedicar a isso e trazer realmente uma mudança de estilo de vida para os seus pacientes, uma mudança de qualidade de vida. E o imunobiológico, com o passar do tempo, foi demonstrando essa segurança, esse conforto que hoje eu vejo os colegas que saem da residência que utilizam imunobiológicos como se fosse uma prática diária. E enquanto na minha época, assim, você prescrevia para um, porque era a exceção da regra e não a regra da exceção. E isso é uhum. muito de ver. Então, eu acho que os imunobiológicos foram realmente um divisor de água e mostram que é possível aliar a ciência com qualidade de vida e a indústria entendeu que ela pode e deve ser partícipe nisso, não só tendo retorno financeiro, mas também investindo cada vez mais e mais. Uhum. E a gente, antes dos imunos biológicos, né, doutor Gleison, a gente via muito pacientes deformados, né, com artrite reumatoide, uma coisa terrível, só existiam realmente os DMARDs, né, e aí toda a transformação com a chegada dos anti-TNFs e depois outras drogas, né, como anti-IL-6, enfim, a Batacept, e vem transformando, e vem sendo, e crescendo cada vez mais, né, o leque, né, que o médico tem aí de escolha para beneficiar o paciente, né? Muitas vezes com essa própria escolha compartilhada, porque hoje você tem o biológico fusional, você tem o biológico subcutâneo, várias classes, então é muito bom a gente ver esse leque de medicamentos que podem beneficiar realmente aí uma grande gama também de pacientes. Doutor Gleison, e como que você tem visto assim as terapias mais promissoras, né, as últimas, e essa questão do medo do imunobiológico por parte de alguns pacientes? Então, eu brinco, se o paciente for ler uma bula de um imunobiológico, ele não vai tomar, né? Então, quais são esses maiores mitos que os pacientes têm sobre o imunobiológico e como que a gente pode mudar isso aí? Boa, Felipe. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, a bula, e aí é o que eu falo para os meus pacientes, tá? Ela foi feita para a indústria e não para o paciente. Então, vamos começar por aí. Então, a bula, ela não é uma bula de orientação ao paciente. E aqui eu faço um aspas, porque, na verdade, o que que acontece? A bula, ela tem a função de descrever tudo relacionado àquela medicação. Então, ainda que a incidência de uma complicação seja de 0,001%, ela tem que estar ali descrita, porque ela envolve critérios de segurança para o laboratório e critérios de orientação para o paciente. Portanto, a minha avaliação é que deveria haver duas bulas, uma bula de orientação ao paciente e a bula de proteção da indústria. Vamos dizer assim, proteção jurídica da indústria. Os imunobiológicos, eles ainda são um mito pelo próprio medo daquilo que é o novo, sabe, Felipe? Então, assim, tudo aquilo que é novo traz insegurança e é normal da natureza humana. Entretanto, à medida que o tempo foi passando, e nós estamos falando aí de 25 anos já de imunobiológicos, o infliximab, o etanercept tem 25 anos no mercado nacional, é uma vida inteira, é um quarto de século que esses produtos estão aqui e são muito seguros de serem utilizados. Então, eu acho que o médico que lança mão dessa oportunidade, ele está mudando a história do seu paciente. Eu não consigo pensar, e os protocolos internacionais mostram isso, que não dá mais para a gente sequer aceitar uma baixa atividade de doença. Eu só aceito a baixa atividade de doença quando eu já queimei quase todas as etapas do paciente. Do contrário, eu quero remissão. Eu quero esse paciente livre da doença. Então, o biológico faz isso. E ele me dá a permissão de, por eu ter um leque tão vasto, eu discutir com o meu paciente as diversas apresentações, as diversas formas e demonstrar, que eu costumo falar sempre, que é como se fosse uma vacina que precisa ser tomada repetidamente, porque o mecanismo é o mesmo de uma vacina, Uhum. você bloquear um sistema, uma parte do sistema imunológico. Isso muda a história do nosso paciente e começa a desmistificar.
Quando a gente traz educação continuada e permanente, desmistificando os conceitos de imunobiológicos, a gente muda muito isso. A nossa sociedade, na última década, vamos dizer assim, ela se tornou meio avessa à vacina, meio avessa a determinadas coisas, numa briga polarizada, que eu acho que ela acaba não engrandecendo uma discussão mais profunda que trata-se de saúde individual e de saúde coletiva. Então, eu acho que a gente precisa pensar e traduzir e continuar investindo nesses conceitos, continuar investindo em novas moléculas. Tem muita molécula ainda, a gente ainda não conseguiu curar 100% dos nossos pacientes, a gente ainda não conseguiu remissão em 100%, então ainda há um caminho a ser trilhado, ainda há uma porção de população que ainda precisa ser por nós assistida. Perfeito. E o pipeline é gigantesco, né? Então, quando a gente fala em reumatologia, dermatologia, gastro, na imunologia, né? Então, o pipeline é muito grande. Então, a imunologia é uma das áreas de alta complexidade que mais crescem no mercado, assim, sem sombra de dúvidas, né? E eu vou aproveitar esse gancho, Dr. Gleidson, para divulgar, né, o curso preparatório de consultor técnico que a gente faz a cada 2 meses. Então, tanto para profissionais que não têm experiência na indústria e querem ingressar direto numa linha de alta complexidade como a imunologia, alguns laboratórios já contratam, né, a exemplo da Johnson Johnson, um profissional sem experiência prévia, e para aqueles que também estão numa linha regular e querem migrar para uma linha de alta complexidade. Então, eu cuido de toda a parte técnica. Tem a Priscila Jacó, que é Emercel, né, da área médica, PhD, que cuida de toda essa parte científica, e nessa turma de agosto a gente vai ter a participação da Grazi Ribeiro, acredito que você conhece, de Brasília, trabalhou muito tempo, né, na imunologia. Grazi, hoje está em São Paulo, numa grande multinacional, falando sobre processo seletivo. Então, para você que quer ou tem alguém que deseja ingressar na imunologia e quer fazer essa preparação prévia, em agosto a gente tem mais uma nova turma do curso preparatório para consultor técnico. Doutor Gleidson, você sempre defendeu aí a abordagem multidisciplinar na reumatologia, né? Semana passada a gente estava com a doutora Mariana Peixoto, ela falou sobre isso, o quanto que a reumatologia é difícil, né? Então, realmente você tem que entender muito ali da medicina. E essa abordagem multidisciplinar, como se reflete no dia a dia da clínica, no dia a dia da AMICE? Excelente, Felipe. A reumatologia, ela me ganhou, e aí fazendo um parênteses na sua primeira pergunta, a Uhum. reumatologia me ganha porque eu preciso entender de pulmão, eu preciso entender de coração, eu preciso entender de rim, eu preciso entender de cérebro. O meu paciente, ele não é só uma articulação ou só um pé, e aqui eu não estou fazendo, desmerecendo as outras especialidades médicas, Uhum. mas o conceito de que eu preciso olhar o meu paciente como um todo, e entender o processo, e hoje a gente tem visto até nos congressos uma discussão falando inclusive sobre libido, sobre sexualidade e reumatologia, e a doutora Lícia capitaneia uma linha de pesquisa nesse sentido, então a gente está discutindo o paciente nos seus mais diversos aspectos, e a AMICE, ela quer exatamente encontrar esse perfil. Eu quero que o meu paciente, se ele puder, chegar na AMICE e ali ele seja assistido pelo reumatologista, pelo dermatologista, pelo gastroenterologista, pelo alergista, pelo psiquiatra, se for preciso, porque isso faz a grande diferença na história desse paciente. Eu costumo muitas vezes, os meninos já sabem disso lá na minha clínica, eu bato na porta, eu simplesmente bato na porta da dermato e falo assim, vem cá, vamos discutir, vamos olhar esse caso aqui juntos. Por quê? Porque, na verdade, eu estou olhando o todo do paciente. Eu Uhum. me lembro de um caso muito específico que me chamou muita atenção, de uma história de uma senhora que já estava muito sofrida há anos, sem diagnóstico e tudo mais, e eu chamei 3 colegas para a gente discutir o caso dela. Ela falou assim, mas como assim, eu vou pagar todo mundo? Eu falei, não, senhora, não tem que pagar ninguém. Aqui a gente vai resolver o seu problema. E de fato, ela saiu de lá com um diagnóstico, ela saiu, e não era eu para ser o médico dela, eu encaminhei ela para um colega, queria assisti-la, mas ela saiu depois de uma conjunta, falou, doutor, ninguém nunca me olhou com mais de uma pessoa e só mandou uma cartinha, geralmente era uma cartinha que vai e que vem, eu falei, não, a gente não gosta disso aqui, eu não gosto disso aqui, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de tocar, eu gosto de olhar, e esse multi-olhar faz toda a diferença. Então, a Missy,
E isso é o que eu vendo e é o que eu acredito de fato, é que ela precisa ser esse lugar de acolhimento e que o paciente sinta-se assistido em todas as suas facetas, dentro daquilo que a gente hoje ainda dá conta de entregar. Então, eu gosto muito desse conceito de olhar o paciente do pulmão, do rim, do cabelo, da pele, de tudo, Felipe. Muito bom. Em linha com o que você está falando, a Kelly acabou de colocar aqui no chat, né? Doutor, você entende principalmente de pessoas, então tá aí mais um reconhecimento da Kelly. Doutor Gleidson, a adesão do paciente ao tratamento é crucial, né? Então, muitas vezes o paciente, os imunos biológicos hoje agem muito rápido, o paciente acha que já está bom e suspende a medicação por conta própria. Então, na sua experiência, quais são os principais fatores, os que mais influenciam para um paciente ter a adesão correta aí ao tratamento? Excelente, Felipe. Eu acho que, na verdade, a adesão do tratamento, ela envolve alguns partícipes. Ela envolve o médico. Primeiro, o diagnóstico correto, então nós vamos pensar no médico, nós vamos pensar no paciente, nós vamos pensar na família, ou naqueles que estão ali envolvidos no processo, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o médico, ele precisa entender as necessidades do paciente e discutir, e aí a gente está falando de escolha compartilhada, mas o médico, ele é quem detém o conhecimento para fazer a melhor escolha para aquele paciente. Então, ele precisa ter a sensibilidade de escolher o melhor tratamento para aquele paciente. E dentro dessa sensibilidade, ele precisa, portanto, linkar o paciente à responsabilidade dele para com o tratamento. E aí, vamos voltar às nossas primeiras perguntas, quando a gente falou sobre acesso ao tratamento. Acesso ao tratamento significa que alguém, além do paciente, precisa ser responsável por esse acolhimento e essa responsabilidade técnica. Lá na nossa clínica, o paciente ele tem a sua agenda já programada e confirmada permanentemente. Então, um paciente ele não pode simplesmente sumir, ele não Uhum. se do nada. Eu preciso saber se ele tomou a última dose, por que, que ele tomou, quando ele não tomou, por que, que ele não tomou. Tudo isso precisa ser mapeado e aí a gente chama isso de linha do cuidado, para que o médico assistente tenha certeza que aquele paciente está recebendo a dose adequada, na data correta e ele está apresentando os resultados esperados. Essa linha do cuidado faz a mudança de história. Então, é você responsabilizar a clínica, que é o Centro de Terapia Assistida, na nossa equipe de enfermagem, e o paciente e os seus acompanhantes. Então, assim, precisa, voltou no médico, não voltou? Olha, vem cá. Tem 6 meses que você não vai no seu médico, ou tem 3 meses que você não vai no seu médico. Eu preciso de uma receita atualizada. Quando é que você vai voltar no seu médico? Como é que a gente vai fazer isso? Isso tudo é responsabilidade de você criar essa linha do cuidado, para que o paciente seja mais um elo da corrente e não a corrente inteira. Só ele é responsável pelo tratamento. Muito bom, muito legal. Excelente, doutor Gleidson. A gente falou muito também agora há pouco da parte de empreender, né? E no curso de medicina não se fala de empreendedorismo, né? E é muito comum a gente ouvir, né, o quanto que os médicos muitas vezes têm dificuldade dessa parte da gestão. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê vários médicos querendo montar suas clínicas, ter cada vez mais autonomia. E que habilidades, né, nessa sua experiência não clínicas que você considera essenciais para os médicos que querem começar a empreender na área da saúde, que não é fácil? De fato, não é fácil. Eu acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, que a gente percebe uma mudança cultural, enquanto antigamente a gente tinha, e ainda tem, e eu acho que tem em seu lugar, o conceito de que o médico é um sacerdócio e, portanto, ele não pode exercer a medicina como fins financeiros. Nós precisamos entender que cada vez mais o médico é um profissional. Esse profissional ele precisa ser remunerado pelo seu serviço, como qualquer profissional. Como o pedreiro que vem na minha casa, o pintor precisa ser remunerado. Então, o médico precisa ser remunerado pelo seu serviço. Então a gente precisa desmistificar isso. Acho que o médico e a desmistificação começa por um conceito de economia básica. Nós temos já algumas faculdades no Brasil, e aí o princípio eu posso citar o Dr. Valderílio, que ele está conseguindo colocar o conceito de, ou a disciplina de farmacoeconomia na faculdade ou na grade, Excelente.
porque isso é excelente. O médico, ele primeiro precisa entender custos inerentes. E Uhum. aí, nós não vamos falar só de tratamento, nós vamos falar de quanto custa a ressonância que eu estou pedindo para o meu paciente. Isso é farmacoeconomia. Nós tivemos presente no último ISPOR, que é o Congresso Mundial, no capítulo americano de Economia em Saúde. Uhum. Aí isso ficou muito claro para mim, eu achei fenomenal a iniciativa, porque a gente pôde entender que existem tantas pétalas ou tantos caminhos envolvidos no conceito de economia e que a gente começa a discutir. Então, acho que esse é o primeiro método. O médico precisa começar a discutir economia. A segunda coisa é desmistificar a necessidade do sacerdócio. O médico é um profissional, como profissional tem que receber. E aí eu diria que a grande sacada daquele cara que quer empreender em saúde, Felipe, é ser resiliente. Por que ser resiliente? Porque ele tem que entender que ele vai sair do lugar comum e, portanto, ele vai estar fora da manada. Ao estar fora da manada, ele vai estar sujeito a todas as agressões do meio. Ou seja, ele vai ser mais visto, ele vai ser mais lembrado, ele vai ser provavelmente mais atacado. Isso não quer dizer que ele tem, então ele tem que ser resiliente. Resiliente, mais uma vez, a gente insiste naquilo. Se você tem conceitos bem fundamentados, se você tem projetos éticos muito bem fundamentados, tá tudo certo. Erre mais rápido, acelere, aprenda mais rápido. Então, esse talvez seja a resiliência, o grande segredo, Felipe, na minha opinião, para quem quer empreender em saúde. Muito bom. E não é fácil, né, doutor Gleidson? Eu acompanhei a jornada de vários médicos, né? A sua muito de perto, né, desde lá do início, e não é fácil realmente conciliar, né, o papel de médico, gestor e hoje ainda influenciador na área da saúde. Então, é como você falou, né? Os ataques muitas vezes vêm de todos os lados, mas é persistência, também resiliência e persistência, porque realmente quem faz diferente é realmente quem vai se destacar. Né? Então, boa mensagem. E na medicina, doutor Gleidson, qual um profissional que foi a sua maior referência e por quê? Olha, eu tive grandes profissionais que foram referência para mim, Felipe. Quando eu penso em medicina, eu vou destacar um porque eu acho que é um cara muito diferenciado para mim, que foi quem me ensinou, não quem me introduziu à reumatologia, mas quem me ensinou a reumatologia de fato, que é o professor Ximenes, que é um dos pioneiros aqui de Goiânia. É um cara que me ensinou muito sobre reumatologia, sobre ser médico, ser humano, sabe? Então, assim, é um cara que eu tenho profunda admiração e respeito, é o professor Ximenes, dentro da medicina. E ainda dentro da reumatologia, eu cito o nome do Scafuto, aí de Juiz de Fora, que é um cara que ele conseguiu ser vanguarda num tempo em que ser vanguarda era muito difícil. Uhum. Então, um exemplo para mim são dois grandes exemplos de profissionais éticos e que me ensinaram muito. Um pelo Scafuto, pelo lado mais empresarial e de ser resiliente e aguentar as pedradas, e o Chimenez pelo ser humano e profissional que ele é. Muito legal. Dois excelentes profissionais que eu também convivi muito, admiro muito os dois, né? Pioneiros realmente, né, doutor Gleidson, em clínica de infusão, pesquisa clínica, né? Então, numa época que os médicos tinham muito medo de prescrever imunobiológico, parava ali no DEMARD e encaminhava, né, para esses líderes de opinião e que pavimentou, né, essa estrada aí para tantos novos médicos, né, como você, que vieram na frente. Então, duas grandes referências para mim também. Adoro os dois. E falando em legado, qual o legado que você gostaria de deixar tanto para reumatologia como também para a medicina brasileira? Felipe, eu falo muito, e eu converso demais, né? Eu adoro conversar, eu falei isso no começo. Eu acho que a coisa mais importante que a gente deixa na nossa história, as pessoas querem ter propósito de vida. E eu falo muito que eu quero deixar um legado. Eu falo muito para os meus filhos, hoje eu tenho três filhos, que o meu legado é deixar um legado de ética e de responsabilidade. Para os meus filhos eu falo, olha, o papai não vai deixar dinheiro, o papai não vai deixar casa nem apartamento,
até porque eu estou trabalhando, portanto o dinheiro é meu, eu vou beber e vou comer todo ele, e cada um que quiser que façam de vocês. Então, assim, é um legado de você fazer as coisas com paixão, sabe, Felipe? Enquanto tiver paixão, eu vou fazer. Aquilo que não me der mais paixão, tá na hora de desacelerar, parar, e a gente está analisando. Então é um legado de fazer, de viver bem, mas viver intensamente, viver com paixão. E, sobretudo, de olhar o ser humano e de olhar o próximo com esse olhar de cuidado, de atenção, de nunca esquecer não é de onde nós viemos, mas quem nós somos. Nós somos seres humanos. Então, o outro é tão importante quanto eu nesse processo de construção. Então, esse talvez seja o grande legado que eu gostaria de deixar, que a Missy seja realmente isso, uma casa onde a pessoa se sinta acolhida, se sinta assistida e se sinta vista como ser humano, e não como um número de um prontuário ou uma doença ou qualquer coisa do gênero. Perfeito, muito bom, doutor Gleidson. É muito bom ouvir a sua resposta, a sua história, porque passa literalmente um filme na cabeça. Então não é rasgação de seda. Você foi muito corajoso, você sabe disso, né? O quanto que foi difícil o início de criar uma clínica de infusão nova em Goiânia, né? Uma cidade relativamente pequena, né? Então você teve muita coragem, você acreditou aí nos seus sonhos, foi em frente e hoje, como eu falei lá no início, é uma referência, é motivo de muito orgulho ter participado aí pelo menos um pouquinho, né, dessa história. Lembro como se fosse hoje, nós estávamos juntos no Eular lá em 2010, né, em Roma, foi um momento super bacana, ficamos aí praticamente uma semana ali convivendo e estava tudo começando, né, e hoje está aí a imensidão que é a Clínica Missy e todo esse seu conhecimento e tão focado no paciente, na sociedade brasileira, né, e de ajudar e deixar esse legado aí tão bonito. Estamos partindo aí para o final da live, quase uma hora. O tempo realmente passa muito rápido, né? Então, um bate-papo aí super gostoso. E para finalizar, doutor Gleides, eu queria que você deixasse uma mensagem para os médicos que desejam construir uma carreira de impacto, né, real na vida dos pacientes, em cima desse propósito que você falou, e também no sistema de saúde como um todo. Então, para esses médicos novos ou estudantes, os que estão formando, qual o recado que você deixaria como mensagem final? Eu vou deixar, na verdade, duas mensagens, Felipe. Mais uma vez, não é rasgação de seda, mas a gente está fazendo uma live aqui com uma indústria farmacêutica e eu acho que essa relação da indústria com o profissional médico, ela precisa ser melhor estruturada. E aí eu vou falar tanto do lado de cá para com o lado daí, do lado daí para com o lado de cá. Uhum. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, nós dois estamos juntos aí há 15 anos, então eu posso falar com tranquilidade que você começou junto comigo e a gente aprendeu e apostou juntos um no outro. Verdade. Quando a gente faz um encontro de pessoas que, de fato, entendem o propósito para o qual se iniciam e apostam juntos, é mais fácil das coisas acontecerem. A medicina e os profissionais médicos precisam ainda aprender a ver o consultor médico como um consultor de fato. O cara estuda e provavelmente muitos de vocês estudam até mais do que a gente. Porque vocês têm que saber de marketing, de market share, de dados, de economia, então vocês têm que saber muito. Então acho que existe uma questão, uma necessidade de respeito daqui para com aí. E a recíproca verdadeira de muitas vezes a indústria começar a perceber que, na minha opinião, ela precisa continuar apostando em quem já está estruturado, mas também continuar apostando nos novos, para encontrar esses novos parceiros que vão construir um legado contínuo. Então, acho que a mensagem é que acho que a indústria farmacêutica e a medicina ela precisa ainda estruturar e está num processo de evolução, obviamente, para construir. Eu diria, Felipe, que o profissional médico que ele quer empreender, ele não só tem que ser resiliente, mas ele tem que ser, sobretudo, humano. Ele tem que entender, e aí vem o grande diferencial, na minha opinião. Uhum. Medicina é sacerdócio, sim. Eu acho que quando a gente escolhe fazer medicina pelo amor àquilo que a gente constrói história, a gente deixa legado. Então, estude sempre, estude mais, seja um bom médico, seja um bom ouvinte,
Não pense que a medicina se faz só com exames. Quando você se propor a ser um influencer, seja um influencer de fato, não apenas naquilo que você fala, mas nas suas atitudes e nos seus atos. Então, eu acho que isso faz a diferença da gente pensar em sermos médicos e humanos, e não olhar só o aspecto do cifrão, que a gente vê muito acontecer hoje. Então, Uhum. muitas vezes a gente vai precisar abrir mão do cifrão para ser um bom médico, para assistir, porque eu acho que os dois eles podem coexistir, empreender, ser justo e ter o retorno daquilo que você está investindo. Então, mais do que nunca, ser médico é, antes de mais nada, ser humano. Não é errado receber pelo que se propõe, não é Claro. investir, mas aprenda e estude e nunca esqueça quem você é e qual é a função médica de uma maneira em geral. Muito bom mesmo, doutor Gleidson. Mais uma vez, super agradecer, né? Foi maravilhoso, muito bom também lhe reencontrar, mesmo que aqui virtualmente. As portas aqui do nosso perfil, do nosso canal estão abertas, estamos juntos e que a gente encontre brevemente, fisicamente, porque realmente a gente precisa aí colocar a conversa em dia. Nossos bate-papos sempre foram muito bons e só agradecer e agradecer também a todos os participantes, todos os comentários. E todos os links que citamos aqui na live, eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube, como eu comentei, e desejar aí uma ótima noite a todos. Obrigado, Felipe. É sempre um prazer. Conte comigo e fica aguardando, tá? Um Valeu. abraço. Outro. Com Deus, gente. Obrigado. Tchau.